A última coisa que eu ouvi, antes de tudo virar escuridão, foi o barulho do metal amassando e o cheiro de borracha queimada subindo do capô. E eu pensei, muito claramente, sem nem abrir a boca: Deus, me ajuda. Só isso. 3 palavras. Era tudo que eu tinha naquele momento. Eu cresci no interior do Maranhão, numa cidade pequenininha. Meu pai era homem do campo. A gente vivia cercada de mata e de rio. Era uma infância livre de um jeito que as crianças de hoje não conhecem mais. Minha amiga Soraya e eu acordávamos antes do sol nascer. Subíamos nos cavalos do meu pai e saíamos por aquelas trilhas como se o mundo fosse nosso. Nadávamos no igarapé, ficávamos à tarde debaixo da mangueira ouvindo passarinho. Era bonito. Minha mãe tinha um jeito complicado. Hoje eu entendo que ela era uma mulher doente. Mas quando eu era menina, o que eu via era uma mãe que gritava sem motivo, que batia às vezes, que me deixava com um vazio no peito que eu não sabia nomear. Aprendi cedo a me virar sozinha dentro de mim mesma. Me escondia nos livros. A escola foi minha salvação. Quando chegou a hora do vestibular, eu tinha uma certeza. Eu ia sair dali. Escrevi redações para concurso de bolsa e fui ganhando. Os cheques foram chegando, cada um confirmando que ia ser possível. Fui para São Luís estudar letras. No começo foi tudo o que eu esperava. Mas aí a faculdade foi mostrando outras faces. Bebia mais do que devia. No meu último ano estava deprimida. Acordava com aquele peso no peito e não tinha vontade de nada. Era agnóstica, não acreditava em nada. Tinha noites que eu acordava pensando: uma hora isso aqui acaba, eu vou sumir. E o que é que eu estou fazendo com esse tempo? Comecei terapia e a psicóloga me sugeriu voltar a correr. Então comecei, todo dia, 8, 10 quilômetros. Me inscrevi numa corrida de rua e treinei pesado durante meses. Na noite antes da corrida, tive uns sonhos muito ruins. Acordei tensa, com aquela sensação de que alguma coisa estava fora do lugar. Saí de casa apressada, sem tomar meu café. E olha que café para mim era sagrado. Peguei o carro para ir até o ponto de largada. Passei por um sinal amarelo sem diminuir. O segundo estava vermelho, mas não entendi por que tinha um carro vindo tão rápido. Não deu tempo de brecar. A gente bateu de frente a 60 quilômetros por hora. Foi um barulho imenso e depois um silêncio. E nesse silêncio eu percebi que meu corpo estava torto, que eu não conseguia me endireitar, que minha mão não obedecia. Aquele pensamento chegou limpo e frio. Eu sei que estou mal. E junto com ele veio aquela oração de 3 palavras. Porque o controle tinha saído das minhas mãos completamente. A vida inteira a gente fica tentando controlar tudo. E de repente, num segundo, você percebe que nunca teve controle de nada mesmo. Uma enfermeira que passava parou, segurou minha mão e ficou comigo até o SAMU chegar. Uma estranha
que não me devia nada, que parou a vida dela para ficar do meu lado. Até hoje, quando eu penso nisso, fico com o coração cheio. No pronto-socorro fizeram tomografia, raio-x. Minha coluna estava quebrada em vários pontos. Fiquei 7 horas imobilizada numa maca, esperando, com uma dor que eu não sabia que existia. Gritei, chorei, entrei em desespero. Quando a neurocirurgiã chegou, eu disse que ia me matar se não andasse mais. E ela me olhou nos olhos. Vou te operar. Mas faz 40 horas que estou de plantão. Preciso ir para casa, dormir 2 horas. E volto aqui e te opero. Você pode esperar? Eu disse que sim. Ela cumpriu. Quando me levaram para a sala de cirurgia, havia uma placa na porta com o risco de morte. Era alto. Eu olhei e pensei friamente. Tudo bem, eu quero andar. Vou aceitar o risco. A doutora apertou minha mão antes de eu perder a consciência. Aquele aperto foi a última coisa que eu senti. E então eu saí do meu corpo. Não de um jeito gradual. Foi de repente, como quando a gente pula de cabeça numa piscina. Num segundo eu estava na maca, no segundo seguinte estava no canto do teto da sala de cirurgia, olhando para baixo. Via eu mesma deitada, os cirurgiões em volta, os aparelhos. Mas o jeito de ver era completamente diferente. Era como enxergar em todas as direções ao mesmo tempo, 360 graus, sem precisar virar a cabeça. Via o topo da cabeça da cirurgiã, via as mãos dela trabalhando. E havia uma música no rádio. Uma música antiga, melosa, daquelas que tocam em programa de saudade de domingo. Eu reconheci a estação. E aquilo me deu uma estranheza boa, como se aquele detalhe corriqueiro me ancorasse naquele momento insólito. Então eu pensei, eu existo fora desse corpo. Estou aqui, consciente, pensando, sentindo, e o meu corpo está lá embaixo sendo operado. Eu não sou o corpo. E essa percepção foi como uma luz acendendo dentro de mim, de um jeito que não tem comparação com nada que já vivi. Era paz, era certeza, era uma leveza absoluta. Pensei nas minhas amigas agnósticas. Gente, isso aqui é real. Nós continuamos. Não acaba. Não havia dor nenhuma. O corpo era onde a dor ficava, e eu não estava mais no corpo. Havia só quietude e uma inteligência ampliada, como se a mente tivesse expandido além de qualquer limite que eu conhecia. Foi aí que eu vi os seres de luz. Eram 2. Ficavam atrás dos cirurgiões, altos, talvez uns 3 metros, feitos de uma luz que não era branca nem amarela. Uma luz que não tem cor na nossa língua. Eram inteligentes. Eu sabia disso sem precisar de explicação. Me comunicavam as coisas sem palavra nenhuma, uma troca direta de entendimento. Me disseram que eu ia andar, que ia correr de novo, que estava tudo bem. E então um deles, com uma leveza quase brincalhona, disse:
olha isso. E enviaram uma luz através dos cirurgiões, diretamente para minha coluna. Vi minha coluna se iluminar de ponta a ponta, como uma linha de fogo branco. Nesse momento, o monitor apitou de um jeito diferente. Entendi o que aquilo significava. Pensei com calma. Ah, morri. E olhei para o meu corpo lá embaixo com curiosidade, sem nenhum medo. O medo era uma coisa do corpo também. Depois, simplesmente atravessei a parede. Atravessei outra e me encontrei num corredor do hospital. Lá estava meu padrasto, em frente a uma máquina de lanche, tirando uma barra de chocolate. Aquilo me fez rir, porque todo mundo na família sabia que ele se gabava de não comer doce. Ali estava ele, sozinho, achando que ninguém via. Senti uma ternura enorme por ele e por esse segredinho bobo. Logo depois eu estava fora do hospital, no ar da noite, sobre São Luís, flutuando. A cidade embaixo, as luzes, o mar ao longe. Uma liberdade que não consigo descrever, porque não existe experiência humana que chegue perto. Era como se eu tivesse carregado um peso a vida inteira sem saber, e de repente o peso não existia mais. Me encontrei então num lugar que não sei nomear. Havia uma luz que vinha de todo lado, uma cor verde, que não é a verde que a gente conhece, mais intensa, como se as folhas fossem feitas de luz. Não havia morte naquele lugar, não havia decadência, e meu avô estava lá, meu avô Raimundo. Ele tinha morrido de leucemia quando eu tinha 20 e poucos anos. Fui a última pessoa que ele olhou antes de fechar os olhos. E ali estava ele jovem, forte, brilhando com aquela mesma luz dos seres que vi na sala de cirurgia. Estava no banco de uma caminhonete velha, do tipo que ele tinha quando eu era criança, e estava me chamando. Sentei do lado dele na caçamba. A caminhonete foi andando devagar por aquela paisagem verde e iluminada, e me lembrei de quantas vezes eu fiz isso com ele quando era menina. Ele era o único adulto da minha infância com quem eu me sentia completamente segura. Ali, naquele lugar, estava ainda mais ele mesmo do que em vida, mais inteiro, mais luminoso. E então ele me perguntou, sem palavras, "Você quer continuar?" Havia algo além daquela paisagem, uma presença, uma luz maior do que as outras. E eu sabia, com todo o meu ser, que era Deus. Não um Deus de religião, não um Deus de livro. Era a fonte de tudo. E estava me olhando com um amor que não existe amor humano que chegue perto. O amor mais bonito que você já sentiu na vida é uma sombra de sombra do que eu senti ali. Fui em direção àquela luz, voando, correndo sem pés, como alma que abandona tudo porque encontrou o que procurava a vida toda. Cada insegurança que eu já tive se dissolvia. Cada vergonha, cada mágoa, cada noite em que fui para a cama achando que não merecia amor.
Tudo sumiu. Eu era amada, completamente, incondicionalmente. Era amada porque existia. E então houve uma parada, uma parede de energia. E uma comunicação chegou, clara e direta. Olha para baixo. Olhei. Vi um rio e nele havia pessoas caminhando. Algumas tinham luz ao redor. Outras estavam cobertas por sombra. Entendi sem que ninguém me explicasse. As que tinham sombra viviam no medo. As que tinham luz estavam conectadas ao amor. Era só isso. Era só essa escolha. Medo ou amor. Pensei que era simples. Pensei, então eu volto e conto isso para todo mundo. E aquela presença enorme me disse, com uma paciência infinita, que eu ia voltar sim, mas não só para contar, que eu ia ensinar, que essa era a minha tarefa. Não queria isso, não era o que eu tinha planejado. Queria trabalhar com escrita, com algo mais reconhecido. Ensinar me parecia pequeno demais. Era orgulhosa, tinha lutado tanto para chegar onde cheguei. Mas a resposta não foi uma discussão. Foi uma certeza tão absoluta que não havia espaço para argumentar. E foi a última coisa que ouvi antes de ser arremessada de volta. Sim, arremessada, como uma bola de energia jogada de volta através do escuro em direção ao meu corpo. E então eu acordei. Sala fria, aparelhos apitando, uma enfermeira perguntando meu nome. Eu demorei para responder. Ainda estava sentindo aquela imensidão, aquela leveza. E agora havia o peso do corpo de volta, a dor, o cheiro de hospital, o limite de ser eu, só eu, separada de tudo. Ouvi minha voz dizer, o nome dela é Teresa, como se eu estivesse falando de outra pessoa. A enfermeira repetiu, não, o seu nome. E eu pisei e disse, sou eu, sou a Teresa. Havia uma tristeza linda, se é que isso existe, porque eu tinha estado num lugar tão completo, tão cheio, e agora estava de volta nesse lugar de limitações. Fiquei 3 dias na UTI. Assim que consegui mexer os braços, minha avó me trouxe um caderno e eu escrevi tudo. Com letra feia de quem está fraco e cheio de morfina, mas escrevia porque tinha medo de esquecer. Perguntei para minha cirurgiã quanto tempo eu tinha ficado morta. Ela disse, 2 minutos e meio. Tentei falar sobre o que vi e percebi, antes mesmo de ela falar nada, que ela ia recuar. Vi isso nos ombros dela se fechando, então guardei. Fiquei 9 meses me recuperando em casa, num imobilizador de coluna. Li tudo o que pude sobre experiências de quase morte e espiritualidade. Semana a semana a dor diminuía. Quando consegui caminhar até o fim da rua, havia um grupo de idosos que me aplaudiu. Tinham me acompanhado pela janela, me vendo ir um pouco mais longe a cada dia. Nunca esqueci aquilo. Tentei contar para minha mãe. Ela perguntou logo, você viu Jesus? Eu disse que não, não exatamente desse jeito.
Vi ela fechar o rosto. Tentei explicar que o que vi era amor, que era uma confirmação de que a gente continua. Ela ficou na defensiva. Só minha avó me ouviu com o coração aberto. Acordei diferente desde o começo. Entendia o que as pessoas sentiam antes mesmo de elas falarem. Amava todo mundo com uma intensidade que antes eu não tinha capacidade de sentir. Antes da cirurgia eu era fechada, desconfiada, com uma parede enorme ao redor. Depois, aquela parede simplesmente não existia mais. Na revisão de vida que tive lá naquele lugar, vi coisas que me envergonharam. Havia um casal que trabalhava comigo, pessoas simples, trabalhadoras, e eu não dava atenção a eles. E lá eu vi que eles iam para casa e rezavam por mim, porque percebiam que eu estava triste. E eu nunca dei a eles nem o tempo de me perguntar como eu estava. Aquilo me partiu o coração, porque eles tinham uma bondade que eu não soube reconhecer. Terminei a faculdade, fiz a licenciatura. E na primeira sala de aula em que entrei, olhei para aquela turma de adolescentes e pensei, tudo bem, foi isso que disseram que eu viria fazer. Comecei a aula sendo honesta. Falei que não queria ser professora, que me mandaram ser, e que ia contar por quê. E eles ficaram de boca aberta ouvindo, com olhos cheios de pergunta. E naquele momento eu entendi o que significava ter sido mandada para aquilo. O que essa experiência me ensinou é que o medo é a única coisa que nos separa de Deus. Não é o pecado, não é a imperfeição, é o medo. E a natureza é o melhor remédio que conheço para isso, porque a natureza não tem medo. A árvore não tem medo de crescer. O rio não tem medo de correr. A gente se esquece disso morando nas cidades. Mas quando volta para a natureza, alguma coisa em nós se lembra do que somos. Muita gente me pergunta se tenho medo de morrer. Não, porque vi o que tem do outro lado. E o que tem do outro lado é amor. Amor sem condição, sem limite, sem fim. Todo mundo vai chegar lá. Não existe pessoa que chegue naquele lugar e seja rejeitada. Às vezes eu perco a paciência, fico brava com coisa pequena. Sou humana, não voltei de lá sendo santa. Mas quando isso acontece, respiro fundo e me pergunto, o que eu estou levando daqui? Porque a única coisa que a gente leva quando vai embora é o amor que deu e o amor que recebeu. Os títulos ficam, o dinheiro fica. Só o amor vai junto. Tenho esse conhecimento não como teoria, não como crença. Tenho como experiência vivida. Estive lá. E o que eu vi era mais real do que qualquer coisa que já vi com esses olhos de carne. E quando vier a minha hora de ir de vez, eu já sei o que vai me esperar do outro lado. Aquela luz, aquela paz, aquele amor imenso e sem fundo. E talvez meu avô Raimundo, jovem e luminoso, me esperando numa caçamba velha, do lado de um campo de grama verde,
que não tem cor no nosso idioma. Não tenho pressa, mas também não tenho medo.